Paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estaremos tratando sobre o seguinte tema: não apague o fogo do Espírito. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Se ainda não foi inscrito, não perca a oportunidade. Inscreva-se, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe esse vídeo para que outros possam ser abençoados através da palavra. Vamos ler a Bíblia? Atos no capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Atos dos Apóstolos, ou também conhecido como Atos do Espírito Santo, no capítulo de número 2, verso 3 e 4, que diz: Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A prova disso é que Joel, no capítulo 2, versículo 28, ele proferiu: depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. E nós vamos entender que exatamente Atos, capítulo número 2, através de Pedro, um homem que Deus preparou, que Deus usou grandemente, ele cumpre esta profecia. Porque também ele disse na João capítulo 14, eu vou voltar para o céu. Eu vou passar apenas 3 anos de ministério aqui, mas vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar desamparados. Eu vou enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. O certo é que aqui no versículo 3, ele pode ser simbolizado através do fogo. Isto mesmo. Mas por que o Espírito Santo ele pode ser simbolizado através do fogo? A primeira resposta para essa pergunta se encontra lá em Hebreus, no capítulo 12 e versículo 29, onde o texto nos afirma: porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Em outras versões vão dizer: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A primeira questão que precisamos entender é que o Espírito Santo é Deus. Ele faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se Ele é Deus, Ele quer que nós estejamos vivendo em santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então Ele é um fogo que consome o pecado. É por isso que Ele também tem a tarefa de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto nós ouvimos essa palavra, Jesus ele quer, através do Espírito Santo, nos convencer a viver em santificação. Se eu e você temos vivido não de conforme a palavra de Deus, se eu e você temos sido convencidos através do Espírito Santo a mudar determinados modos, determinadas atitudes, este é o momento. Chegou a hora de eu viver em santidade, porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. Ouçam que o evangelista Mateus, no capítulo 3, no versículo 11 e 12, fala: eu vos batizo para o arrependimento. Quem falou essas palavras? João Batista. Mas ele, Jesus, vos batizará com o Espírito e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Aqui Jesus fala de eternidade. Só existe 2 caminhos: o caminho do trigo, que é o caminho estreito, que são os salvos que se esforçam para ouvir o Espírito Santo e viver em santificação, e o caminho do joio, aquelas pessoas que vivem à margem da palavra do Senhor e que infelizmente estão indo para o caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Porém, o Espírito Santo, que é Deus, ele não quer que ninguém se perca, mas
Para o homem se santificar, ele não vai fazer boas obras, ele não vai pregar muito, ele não vai louvar muito. Para o homem se santificar, ele precisa observar de conforme esta palavra, a palavra de Deus. E o Espírito, ele nos ajuda nessa tarefa da santificação. Ele vai nos mostrar aquilo que o pecado ainda tem lugar em nossas vidas. E quando ele nos mostra, não é para nos envergonhar. Quando ele nos mostra, é justamente para nós nos arrependermos e passarmos a viver de acordo com a sua palavra. Por isso, se eu e você temos vivido uma vida que não tem agradado a Deus, o Espírito, que é santo, ele exige santificação. Inclusive tem ciúme de nós. Ele não quer nos dividir com mais ninguém. Ele tem ciúme de nós. Nós precisamos dar lugar somente a Ele. Nós vamos entender também um segundo fato. Porque o Espírito Santo é comparado ao fogo? Ele é comparado ao fogo porque um dia eu e você, já salvos, ele vai testar as nossas obras. É só observar em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15, onde Paulo ele vai orientar qual tem sido o valor das tuas obras feitas para Deus. Se tem sido feita com amor, com apreço, com dedicação, ela vai se comparar ao ouro, vai se comparar à prata, pedras preciosas, madeira, feno. Porém, se as nossas obras não forem boas, elas vão se comparar à palha. O que a palavra de Deus nos está dizendo nesta hora? Um dia, depois que formos salvos, o fogo ele vai mensurar a qualidade da obra que fazemos para Deus. Então, qual é a nossa motivação em fazer algo para Deus? São almas? Se for almas, estamos no caminho certo. Porque quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, ele vai pegar a nossa obra e vai ver que é ouro. E o ouro, quando combina com o fogo, ele reluz, ele fica mais intenso. Porém, a palha, diante do fogo, ela se consome. Ninguém que vai perder a salvação, mas nós vamos ser medidos pelas nossas obras. E por isso, que tudo que nós venhamos a fazer para Deus, façamos de todo o coração, façamos de todo afinco, façamos de todo amor. Terceira razão, porque o Espírito Santo é comparado com o fogo. É só ir lá para Hebreus, no capítulo 13, no versículo 21, que diz: durante o dia o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, mas para lhe mostrar o caminho. Durante a noite ele ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudesse andar de dia e de noite. Para a gente entender esse texto, nós temos que ver qual a condição do deserto. O deserto é um lugar de extremos, de extremo calor ou extremo frio. Durante o dia, o calor é insuportável e durante a noite, o frio também é insuportável. Então, Jesus, através do Espírito Santo, pensou nisso. O meu povo vai caminhar rumo à terra prometida, serão dias, mas eles não vão ser mortos pelo calor exacerbado do deserto e nem vão ser mortos pelo frio exacerbado. Pelo contrário, de dia eu vou enviar a nuvem, olha o cuidado de Deus, para que eles estejam sempre na sombra, e de noite a coluna de fogo que aquecerá. Isso tudo, amados, é um exemplo de cuidado. O Espírito Santo, ele cuida de nós. Isso aqui é um exemplo também de guia. Aquela nuvem de fogo estava guiando aquele povo rumo à terra prometida, trazendo para nós hoje. Nós estamos rumo à terra prometida, ao céu de glória. Estamos buscando em santificação a todo tempo para conquistarmos o céu. Mas para isso precisamos de um guia, o Espírito Santo, que aqui ele era o fogo que esfriava a noite fria no deserto. É isso mesmo, o Espírito Santo, o nosso guia. Ele tem te guiado. Ouça a voz dele, ouça aquilo que ele tem a te dizer. Para isso, aumente a intimidade com ele, através da oração, através da palavra e através da santificação. Em último lugar, porque o Espírito Santo é comparado como fogo, basta eu e você
abrir lá em Lucas, no capítulo 3 e no verso 16, e vai dizer: ele vos batizará com o Espírito e com fogo. A mesma versão que nós lemos no evangelista Mateus, só que através do evangelista Lucas. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Todos nós que recebemos o Espírito Santo é porque confessamos a Jesus. Como que é o processo da conversão? A palavra é introduzida aos nossos corações e manifesta fé. Diante disso, temos uma escolha: acreditar na palavra ou não. Quando eu e você decide acreditar na palavra, nós confessamos a Jesus. E quando confessamos a Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, já que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Na 1 Coríntios vai falar. Mas nós precisamos de um revestimento de poder. O que é esse revestimento de poder? O revestimento de poder é para nós fazermos a obra do Senhor com autoridade, para eu pregar não só para exposição de conhecimento, mas para que almas possam ser impactadas, para eu louvar e almas serem impactadas, para eu administrar e fazer isso com unção, com graça. E para isso, amados, precisamos humildemente pedir ao Espírito Santo revestimento, porque ele nos reveste através do fogo, até porque o fogo deve arder continuamente sobre o altar e não se apagar. Às vezes eu e você já falamos em línguas, conforme o Espírito nos permite. Assim aconteceu aqui no dia de Pentecoste, as pessoas estavam falando em línguas, tanto que alguns pensavam que eles estão bêbados. Não entendiam que o homem natural não entende as coisas de Deus. O homem espiritual entende, porque as coisas do Espírito só podem ser interpretadas através de quem busca o Espírito Santo. Se o homem for natural, ele não vai entender, ele vai buscar razão, ele vai buscar a ciência. Mas o falar em línguas é um ato de edificação. E muitas vezes, quando estamos recebendo o Espírito Santo, Deus está nos dando mais força para vencer o pecado. Deus está nos dando mais graça para continuar. Deus está nos dando dons espirituais. Dons que o homem ele não consegue estudando numa faculdade. Muitas pessoas têm um dom de pregação e nunca frequentaram um curso de teologia. Muitas pessoas têm um dom de cantar e nunca sentaram numa escola de música, de tocar. É o Espírito Santo que dá esse dom. É claro que eu posso buscar também os homens para aperfeiçoar aquilo que eu já recebi do Espírito Santo. Se eu prego, por exemplo, eu posso estudar teologia para aperfeiçoar. Se eu canto, eu posso fazer uma escola de música, uma faculdade de música. O certo é que o Espírito Santo, ele quer nos revestir. E para ser revestido, primeiro eu tenho que ter na minha vida, eu tenho que confessar a Ele. Aí volta a questão. Você já confessou a Jesus como Senhor e Salvador? Se você não confessou, lá em Romanos vai dizer uma coisa bem simples, objetiva e verdadeira. Quem não tem o Espírito, quem não tem um selo, esse tal não é dele. É simples. A maior prova de que alguém tem a Jesus é que ele tem um selo do Espírito. Então podemos entender nessa oportunidade que eu preciso receber o Espírito Santo. E uma vez que eu recebi o Espírito Santo, eu preciso ser revestido com sua graça e com seu poder. Então a pergunta está respondida. Por que o Espírito Santo ele é como fogo? Por que é um dos símbolos do Espírito Santo, o fogo? A primeira razão é porque ele é santo e é o fogo que quer consumir todo o pecado que existe dentro de nós, até porque ele é Deus e é fogo consumidor. Ele é fogo que um dia, uma vez salvos, ele julgará as nossas obras, por isso façamos aquilo para Ele de todo o coração, com tanto amor, porque as nossas obras não podem ser palhas, e sim ouro, porque se for ouro, por exemplo, a obra vai reluzir cada vez mais, mas se for palha vai se apagar rapidamente. A gente não perde a salvação, mas também a gente não recebe a recompensa de Deus pela obra que fizemos. O Espírito Santo é como fogo, porque assim como a coluna de fogo guiou o povo de Israel no Egito, ele nos guia.
Nós nunca estamos órfãos. Jesus cumpriu essa palavra. Nós nunca estamos desamparados. Ele é como fogo e Ele quer que nós, uma vez que o recebemos, possamos ser revestidos com poder. Peça com humildade. Peça gentilmente, porque Ele é gentil e você receberá o dom de Deus. Fique com essa palavra. E eu quero lhe fazer um convite para encerrar. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, é porque você ainda não confessou. É a paz que excede todo entendimento, a graça. Recebe Ele hoje, através do entendimento da palavra. Se você já recebeu, não deixe de buscar o revestimento no poder. Não deixe de buscar o batismo no Espírito Santo, para que Ele te dê dons para ganhar mais almas para Jesus. Fique com essas palavras. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre.